É o Turati, né? Gambiarra é foda, né? Falei pra tu não fazer gato na energia. Olha a denúncia, hein? Beleza, Turati. Boa noite aí. Então vamos lá. Beleza, então vamos começar aqui. Começamos agora há pouco. Vamos lá. Se você inclina, voltando ao exemplo, se você inclina a mesa e o livro não desliza, é justamente porque o atrito entre a mesa e o livro é igual, né, naquele momento, é igual à força que colocaria esse livro em movimento para deslizar sobre a mesa. Se você aumenta a inclinação, essa força aumenta também. Se o livro não deslizou, é porque o atrito também aumentou ao ponto de manter esse equilíbrio. Até que o livro começa a deslizar, e isso significa que este atrito é o atrito fornecido pela mesa, pelas superfícies, no caso, porque não é um só que oferece, são ambas as superfícies. Então, o atrito entre ambas as superfícies foi vencido, o atrito estático foi vencido. É chamado de atrito estático porque é uma força que equilibra o corpo permanece parado, em repouso. Ambas as forças possuem o mesmo sentido, mas ambas as forças possuem a mesma direção, mas atuam em sentidos opostos. Aqui nós temos a primeira condição: não há uma força sendo aplicada, não há atrito para reagir. O atrito ele sempre vai entrar na categoria de força terceira lei de Newton, porque o atrito ele sempre será uma reação ao movimento, ao deslize de uma superfície sobre a outra. Então, no primeiro quadrinho, não há atrito, porque não existe força sendo aplicada. No segundo quadrinho, há uma força sendo aplicada para a esquerda. O atrito surge no sentido oposto. Se essa força ela aumenta, nós podemos observar que as setas aumentaram, esta outra força também vai aumentar, de maneira que se a força F aumentar mais ainda, a força de atrito também vai aumentar. Logicamente que existe um limite para isso. Mas se a força F aumenta dentro do limite que a força de atrito pode fornecer, o corpo permanecerá parado, porque ambas as forças são de mesma intensidade, mas na soma das duas vai ser zero. Outra condição é que a situação em que o atrito estático ele foi rompido. O que isso significa? Como ele possui um valor máximo, é dado exatamente por esta equação, força de atrito estático máximo é igual a μe. μ é o coeficiente de atrito, E, porque é o coeficiente de atrito estático, multiplicado pela força normal. Lembrando que a força normal é a força de reação de contato entre os corpos, entre, por exemplo, a caixa que você está empurrando e a superfície onde ela se encontra. Essa força normal, só lembrando que ela vai nos dizer qual é a intensidade de contato entre as superfícies. Quanto maior for o contato entre as superfícies, maior será a força de atrito estático. Tá? A gente sabe muito bem que quanto mais pesado for o móvel que você tem que arrastar, mais difícil é para colocar em movimento. E qualquer móvel que você vai colocar em movimento, na sua casa, por exemplo, vai ajudar a mãe, né, a mudar a configuração, o layout da sala. Todo mundo sabe que o layout da sala em casa, para a mãe, não é constante. Você sempre tem que estar mudando. Uma hora o sofá está de um lado, uma semana depois tem que estar do outro. Quem é que tem que ajudar? É o filho, lógico, está aí para isso, foi feito para isso, para estar ajudando. Né? E aí você vai e tenta empurrar o móvel. Se o móvel for muito pesado, o que vai acontecer? Você vai colocar uma força, não entra em movimento. Você aumenta a força, ainda não entrou em movimento. Até que chega um ponto e você aplica uma força tamanha, você coloca em movimento, mas aí você percebe que não precisa colocar tanta força assim. O corpo, ele se move. E depois as costas da gente fica daquele jeito, professor. Mas aí já é uma outra força. Tá?
Antes essa das costas ficar daquele jeito do que a lombada nas costas da mãe, né? Há de concordar. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Você coloca a força, arrebenta a lombar aí, como o Matias falou, mas a partir do momento que colocou em movimento o móvel, você percebe que não tem tanta resistência assim. Por quê? Porque saiu da condição de um atrito estático. O atrito estático ele tem uma barreira, ele é um limite. Passou do atrito estático, você entra para o atrito cinético. Tá? O coeficiente de atrito vai me dizer, está relacionado com o tipo de material que as superfícies, de que ambas as superfícies são feitas. Por exemplo, quando você se refere ao atrito estático do asfalto da borracha, é um valor. Se é do asfalto molhado da borracha, é outro valor. Se é, por exemplo, metal e madeira, é um valor. Se é madeira e concreto, é outro valor, e assim por diante. Então, o atrito estático, a força de atrito estático máxima, ela é a barreira. Passou ela, você já entra na condição de atrito cinético, que já é um atrito e um valor menor do que a força de atrito estático máxima. Que é um valor menor, porém constante, ele não muda. O atrito estático, ele vai mudando de acordo com a força, como é uma força que vai contra o movimento, de acordo com a força que você aplica para tentar colocar em movimento. À medida que você vai tentar colocar em movimento o corpo, você vai aumentando a força, ele não se move, é porque você não rompeu o atrito estático máximo. Tá? Mas a partir do momento que você rompe esse atrito, você entra no atrito cinético. E aí ele permanece com esse valor. Tá? Mi, coeficiente de atrito. Mi, coeficiente de atrito cinético. Se você tem um coeficiente de atrito estático entre a madeira e o metal, um valor. Entre a madeira e o metal em movimento, um ou outro em movimento, é um outro valor. Porque no atrito cinético, o valor diminui. É aquela folguinha que você sente quando você conseguiu colocar o móvel em movimento, você percebe que você não precisa colocar aquele tanto de força. Então, aqui nós temos a situação em que você conseguiu romper o atrito estático máximo. Se você rompeu o atrito estático máximo, você entrou num atrito cinético. Esse FK, como aqui é de um livro que é da tradução do inglês, cinético começa com K, né? Cinetics, né? Começa com K no inglês. Então, aqui é o atrito cinético. Então, quando esse cara aqui rompeu o atrito estático máximo, o que sobra é o atrito estático, o atrito cinético, a força de atrito cinética, é um pouco menor do que o máximo, e só vai oferecer uma resistência a essa força. E aí nós calculamos a força resultante, vai ser um valor maior, né, menor do que esse F, mas maior do que FK. Se por acaso você venceu o atrito estático máximo, mas a força aplicada é igual à força do atrito cinético, lembrando que o cinético é menor do que o máximo, se ambas as forças forem iguais, significa que você está colocando em movimento, você conseguiu colocar em movimento, porque você venceu o atrito estático. Esses blocos estão sendo puxados, professor? Puxados ou empurrados. Aí as duas situações são equivalentes. Se for empurrado não faz sentido, né? Porque a força de atrito é sempre contra o movimento. Sim, mas, por exemplo, se você se encontra deste lado, para empurrar, você tem que aplicar uma força para cá, não é? Entendeu? Se você se encontra desse lado, você vai colocar suas mãos aqui e empurrar nesse sentido. Isso é verdade. Não tinha me ocorrido. Entendeu? Agora, se você estiver do outro lado, você vai ter que puxar ele. Ou você vai grudar em alguma parte da superfície e puxar, ou você vai colocar uma cordinha aqui e puxar. Para ambos os casos, nós temos equivalente. Entendeu? Entendi. Show. Maravilha, obrigado. É nóis. Aí é o seguinte, pessoal. Se ambas as forças forem iguais,
mas você venceu o atrito estático máximo, você tem uma situação de que a resultante de forças ela é nula. A resultante de forças é nula, aceleração nula. Mas aceleração nula significa que não tem movimento? Não, significa que a velocidade ela é constante. Temos duas situações de aceleração nula. Quando um corpo está, primeira lei de Newton, quando o corpo está em repouso, aceleração nula. Ou quando o corpo está em movimento com velocidade constante, aceleração nula também. Tá? Bom, aqui é um gráfico mostrando o atrito estático e o atrito dinâmico ou cinético. Vai depender do livro, né? Tem livro que chama de dinâmico, tem livro que chama de cinético. Nesse eixo aqui, nós temos a força, o módulo da força de atrito. Nesse eixo aqui, nós temos o tempo. Mas aqui pode ser também... vamos ter o tempo aqui. Tá? O que está acontecendo aqui? Por que está aumentando o módulo da força de atrito? Você tem alguém aplicando a força, o atrito estático aparece, a pessoa está aumentando a força, né, o tempo está correndo, a pessoa começa a aumentar a força, o que o atrito estático faz? Aumenta a força também. O equilíbrio se mantém, ou seja, não há movimento. Até que chega no valor máximo. Tá? Aqui é S de statics. Também vem do inglês, porque do livro que eu tirei a tradução vem do inglês. Aí chegou no máximo, você continua aplicando força. A hora que você continua aplicando força e chegou no máximo, você rompeu essa barreira. O que vai acontecer? A força de atrito cai. E aí você entra no atrito cinético. O FK, cinéticos. Aí você tem, vamos aproximar, né, vamos deixar aproximado, é um valor constante, porque para falar a verdade, que não é tão constante assim. Não é tão constante porque as superfícies em contato, como uma está atritando em relação à outra, pode sofrer desgaste. Uma hora aumenta um pouquinho, outra hora diminui um pouquinho. Mas vamos considerar como sendo um valor só. A constante. Então, enquanto o atrito for estático, você aumentou a força para movimento, a força no sentido contrário aumenta, até que chega num valor máximo. Ultrapassou o valor máximo, caiu a força. E a força de resposta, a força de atrito. E aí você tem um valor menor. Por isso, quando você vai empurrar um móvel, chega uma hora que esse valor diminui. Você sente que a resistência não é tão grande. Aí você tem, né, você consegue, você pode diminuir até mesmo a força que você aplicou. A ideia é vencer o atrito estático, vencer o atrito estático para entrar na condição de atrito cinético e poder colocar em movimento. Vamos usar um exemplo. Exemplo 1. Um bloco repousa sobre um piso. Letra A. Qual é o módulo da força de atrito que o bloco que o piso exerce sobre o bloco? B. Se uma força horizontal de 5 newtons é aplicada ao bloco, mas o bloco não se move, qual é a força de atrito? C. Se o valor máximo, FE máximo, a força de atrito estático que age sobre o bloco é 10 newtons, o bloco se moverá quando o módulo da força aplicada horizontalmente for aumentado para 8 newtons. Se ele for aumentado para 12, qual é o módulo da força de atrito do item C? Vamos lá, vamos fazer igual o Jack, vamos por partes. Letra A. Qual é o módulo da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco? Olha, na primeira situação ele diz que o bloco repousa sobre um atrito. O bloco repousa sobre um piso. Se ele repousa sobre um piso, na letra A atrás, ninguém fala da ação de uma força, então a força de atrito é igual ao normal, não é? A força normal. Não, a normal vai aparecer. É que nem esse caso aqui, ó. É exatamente esse primeiro caso, ó. É exatamente esse primeiro caso aqui, ó. Que nem você falou, a normal sempre vai aparecer porque há contato entre superfícies. Lembrando que a normal é a resposta desse contato. Tá?
Mas eu tenho a força-peso aqui, que chama de FG, né? Força gravitacional, tá? Mas existe a força de existe um contato, o contato gerou a força normal, beleza. Mas vamos lembrar aqui na primeira condição, né? Só existe força de atrito se for aplicada uma força para tentar mover. Ou como diz aqui, né? Como diz aqui no item 2. Não é o item 2, não. Acho que algum slide anterior, ele fala sobre se ele vai se mover ou tem a intenção de mover, né? Alguma coisa do tipo. Quer dizer, aplicou uma força para mover, ou aplicou uma força que intenta ele a mover. Ou seja, aplicou a força, e não move é porque tem um atrito segurando ali. Tá? Mas se o corpo está em repouso e não tem ninguém aplicando nenhuma força, não existe atrito. O atrito é a resposta à tentativa de movimento. Tá? Se o atrito é a resposta à tentativa de movimento e não há nenhuma tentativa de movimento, então não há atrito. A resposta, força de atrito, 0. A força de atrito surge como oposição à força aplicada, paralela à superfície, para deslizar o bloco. Não há força aplicada, não há força de atrito. Ok? Está em repouso, né, professor? Porque Continua está em repouso. Continua em Continua em repouso. repouso. Até que algo sobre ele exerce alguma força, né? Primeira lei de Newton, exatamente. Agora a letra B. Na letra B ele diz, se uma força horizontal, agora ele já falou que há uma aplicação de força, então há a intenção de tentar colocá-lo em movimento. Então, se uma força horizontal de 5 newtons é aplicada ao bloco, mas o bloco não se move, qual é a força de atrito? Ora, Superior a 5 newtons. Não superior. Ser igual. Veja, o equilíbrio de forças se dá quando a soma das forças for igual a 0. Eu tenho forças antiparalelas, ou seja, elas estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Quer dizer que se uma força for maior do que a outra, então uma força vence a outra. Só lembrar do cabo de guerra. Por menor que possa ser uma força que uma das equipes consegue fazer a mais do que a outra, o cabo de guerra vai se mover para o lado da força maior. Então, se você aplicou uma força de 5 newtons e o bloco não se move, é porque a resposta do atrito foi igual a quanto? 5 newtons. 5 newtons. 5 newtons. Tá? Então, ele não pode ser maior. Ó, força de atrito estático nunca será maior do que a força aplicada. Por quê? Porque se a força de atrito for maior do que a força aplicada, essa força vai gerar movimento. E atrito não gera movimento. Ele se opõe ao movimento. Ok? Então, nesse caso, a força se autoanula aí. Exato. Elas vão se combinar para se anular. Anular matematicamente, porque elas vão se manter lá. Mas elas vão... Ao invés de falar de anular, vamos falar o que se usa na física. Elas não se anulam. Elas entram em equilíbrio. Porque elas não vão desaparecer. Tá? Elas continuarão lá, mas em equilíbrio. Beleza? Professor, então, vamos lá. Atrito, ele não se movimenta, eles somente se anulam, né? Isso. Mas, ó, vamos falar se equilibram. Vai ficar mais chique. Porque agora a gente está no ensino superior, então vamos falar dentro do jargão que se usa no meio. Né? De agora em diante é só equilíbrio. Exatamente. Porque, assim, quando a gente fala se anula, quando a gente fala se anulam, dá a impressão de que elas vão se eliminar. E isso não acontece. Agora, quando a gente fala que se equilibram, então isso significa que a queda de braço entre as duas não está levando o braço nem para um lado nem para o outro. Então, é equilibrado. E assim, naturalmente, pessoal, quando a gente fala na natureza, quando a gente fala em equilíbrio, a ideia é justamente essa. É quando você não tem nada exagerado. Entende? Até mesmo quando a gente fala a palavra equilíbrio para o nosso dia a dia. Agora eu tenho uma dieta mais equilibrada. Quer dizer, você está comendo
você não está comendo nada exagerado, né? Diferente daquele churrascão, aquela gordura deliciosa no fim de semana, né? Mas durante a semana, fim de semana pode, só durante a semana que é zoado. Mas vamos lá, continuando. É isso aí, pessoal. Então, se ele não vai se mover, ele continua parado, porque a força que está respondendo ao movimento só pode ser igual ao movimento. Tá? E sempre vamos considerar aquilo que está paralelo à superfície. Ou seja, não existe atrito se a força que vai gerar o movimento não é paralela à superfície. Tá? Depois tem um exemplo para a gente entender legal isso daí. Beleza. Então, enquanto o corpo estiver em repouso, significa que a força de atrito estático está equilibrada com a força aplicada, ambos possuindo o mesmo módulo. Mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. A letra C. Se o valor máximo, Fe máximo, da força de atrito estático que age sobre o bloco é 10 newtons, o bloco se moverá quando o módulo da força aplicada horizontalmente for aumentado para 8 newtons. Olha, nós temos uma força aplicada de 5 newtons, está parado. Aumentamos para 8 newtons. Só que o atrito aguenta até quanto? 10. Se o atrito aguenta até 10, se eu aplicar 8 newtons, ele vai se mover? Não. Não vai. Não. Não vai. Só que a pergunta é, a resposta da força de atrito vai ser 10 newtons ou 8? 10 newtons, eu acho. Oi. Ó, falaram 8, falaram 10. Pessoal, Se fosse lembre-se, 8, ela se Tô achando- moveria, né? Tô achando que é 2, hein? também não. Lembre-se, pessoal, a gente tem que pensar assim, ó, atrito estático, parado. Se ainda continua no atrito estático, quer dizer que ele vai continuar ainda parado. Ou seja, soma das forças é igual a 0. Não pode sobrar esse 2. Outra coisa, se você aplica uma força de 8 newtons e a resposta contra o movimento são 10, aí você teria esse 2. Por quê? Porque eu vou ter uma força maior do que a outra. Na hora de fazer a subtração, vai sobrar 2 newtons. Então, a força de atrito vai colocar o corpo em movimento? Não. Lembre-se que eu falei há pouco. Força de atrito não move ninguém. A força de atrito estático jamais será maior do que a força aplicada. A força de atrito estático, ela tem limite. Ela sempre vai acompanhar a força aplicada até que chega no limite. Se a força aplicada passar o limite da estática, acabou. Aí já entramos no atrito dinâmico. Mas Então, uma pegadinha? Então, uma pegadinha, a pergunta? Mais ou O menos. professor cortou mais ou aqui, menos. cara. O professor cortou o que você estava falando. Fala de novo, por favor. Ó, é o seguinte. A força de atrito estático jamais pode ser maior do que a força aplicada. Só que a força de atrito estático, ela tem limite. Então, é assim, ela sempre vai responder na mesma intensidade do que a força aplicada. Aplicou 1 newton, o atrito estático devolve 1. Aplicou 10 newton, ele devolve 10. Aplicou 50 newtons, ele devolve 50. Só não vai conseguir devolver quando a força aplicada for maior do que aquela que ela consegue responder, ou seja, seu limite. Então, se o limite aqui são 10 newtons que ela aguenta, o atrito aguenta, você aplicou 8, ele não vai se mover. Beleza. Mas, se você aumentou de 5 para 8 newtons a força que você aplicou, o atrito vai devolver 10 newtons? Essa é a pergunta. Vai devolver 8. Exatamente. Vai devolver 8. Ele não pode devolver mais do que você aplicou. Porque se ele devolve mais do que você aplicou, ele está gerando movimento. O atrito não gera movimento. É sempre contra o movimento. Ok, pessoal? Entenderam? Professor, então se eu pegar um carro e bater na parede a 50 por hora, vai voltar a 50 por hora?
Olha, primeiro, eu não aconselho você fazer isso, mesa 50 por hora. Mas se você quiser, usa cinto pelo menos. Vai quebrar umas costelas, mais a clavícula, vai ralar o peito, mas não faça bom. isso. Mas Tá devolve bom? a mesma intensidade da velocidade que eu fui, ele vai devolver de volta? Não, porque aí, no caso, você está falando de uma situação de colisão. Na situação de colisão, você tem atrito? Tem, mas nós analisamos, mas não é o atrito que a gente usa para analisar a situação de colisão. Nós usamos outra. Nós utilizamos a parte da física chamada de impulso e momento de inércia. É atrito alto. É um atrito muito alto. Exato, porque na hora que ele travou, a folha travou na borracha. E aí, a hora que você tentou passar, essa força foi maior do que a resistência da folha. Boa. Ô, professor, mas toda teoria precisa da prática. Deixa ele tentar, mas tenta já com 50 km por hora também, né? Se ele já estabeleceu que o experimento dele começa a 50, então já parte dos 50 já. Mas, repito, eu não Você aconselho. acha? Eu não aconselho. Mas vamos lá. Esse cara é foda. Continuando. Bom, então, letra B, resposta, 5 newtons. Enquanto o corpo estiver em repouso, significa que a força de atrito estático está equilibrada com a força aplicada. Estamos possuindo o mesmo modo. A C. Se o valor máximo... não. Essa é a C. Não, né? Ele não vai se movimentar. Pois 8 newtons está abaixo da força de atrito estático, ou seja, abaixo do que a força pode suportar sem deslizamento. Certo? Agora a letra D. E se ele for aumentado para 12? Pessoal, o limite que ele aguenta para manter parado é 10. Aumentei para 12. Ele vai entrar em movimento? Vai. Agora sim ele vai entrar em movimento. Tá? Aí que tá. Não vai ser 2 newtons, sabe por quê? Lembra que quando você ultrapassa a força de atrito estático e cai o valor do atrito? Entendeu? Se fosse numa situação que não é de atrito, você está correto. Por exemplo, num cabo de guerra. Você aplicou 12 newtons de um lado e 8 newtons do outro. No caso, seriam 4. Entendeu? Mas o atrito não. O atrito, essa força máxima, ela diminui. Então, aí tem que calcular. Certo? Resposta. Sim, o bloco iniciará um movimento. No entanto, a força de atrito passará a ser cinética. Seu valor será inferior à força de atrito estático máxima. Então, vai ser inferior a 10 newtons. Letra C. Vai ser 8 newtons. Espera aí, vamos ver o que a letra C perguntava mesmo? Não, a D. Qual é o módulo da força de atrito no item C? Aqui no item C, se o valor máximo da força de atrito estático que age sobre o bloco de 10 newton, o bloco se moverá quando o módulo da força aplicada horizontalmente for aumentado para 8. Se o atrito estático máximo é 10, mas eu apliquei só 8, então isso significa que deixa eu ver a D. Se for aumentado para 12 newtons, isso. Qual é o módulo da força? Não, 12 newtons. É isso, senhor. Sim, o bloco iniciará o movimento. Então, da força de atrito. Isso. Dá 8 newtons. Na verdade, não é 8, são 4. Porque se era 8 e foi para 12, a resposta, na verdade, são 4 newtons. Deixa eu já... Assim, ó. Pergunta o seguinte, nós temos a situação em que o máximo é 10, mas você aplicou 8, ele vai se mover? Não. Não vai. Mas se você extrapolou, 4 newtons, a força de atrito estático responde à força aplicada de maneira que o equilíbrio seja estabelecido e o corpo mantenha-se em repouso. Estando em repouso, a força de atrito estático máximo será igual à força aplicada até o limite. Tem uma incongruência aqui, Liga pessoal. o microfone aí.
Tem incongruência aqui, pessoal. Item C. Não, no item C... No item C é 8. Tá certo, é 8 newtons. Pessoal, esse exercício é bem conceitual, que é para a gente entender como que a força de atrito ela age. Tá? É para a gente entender como ela funciona. Agora a gente vai para uma parte que é mais matemática. Tá? Vamos colocar as forças para calcular. Vamos lá. Aqui na 2 ele diz: se as rodas de um carro ficam travadas, impedidas de girar, durante uma frenagem de emergência... Ó, aproveitando esse exercício, eu lembrei que quando eu coloquei esse exercício eu já ia falar sobre essa situação. Já ouviram falar dos freios ABS? Já. Sim, Já. já. Óbvio, se eu for comprar ABS, compra DS. Viu? Não é nós que faz lá. Opa, demorou. Peraí, mandaram uma pergunta aqui no chat. Mando sim. Eduardo, toda vez que termina a aula, eu salvo em PDF, eu mando no e-mail da turma. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, pessoal. O que é o freio ABS? O ABS ele é um freio anti-bloqueio. Ou seja, quando você está dirigindo um veículo, você aperta, por exemplo, sei lá, saiu um cachorro na frente do carro, uma criança saiu cruzando a rua. O nosso instinto é socar o pé no freio para parar ele. Mas o que acontece? Dependendo da velocidade que você está, das condições da pista e etc., o que vai acontecer é que as rodas travam, mas por inércia, muitas vezes o carro continua. Então, por isso que é extremamente perigoso você dirigir num ambiente chuvoso ou em pista molhada desatento. Aliás, desatento já é perigoso em qualquer momento. Uma pista molhada você tem que ter mais atenção ainda e tem que tirar o pé do acelerador. Porque o que acontece? Quando a roda trava, a velocidade que você está, a hora que a roda travou, você perdeu o atrito, pela velocidade que você está, você perdeu o atrito estático. A força com que o carro vai exercer, a força com que as rodas vai exercer sobre a superfície, dependendo da velocidade que você se encontra, vai ser maior do que a força de atrito estático entre a borracha e o asfalto. Isso significa que você pisou no freio e o carro continua. Ele faz a derrapagem. Ele vai continuar. Porque ele continua, você venceu o atrito estático máximo, vai para o atrito cinético. O atrito cinético é menor. O carro, você estava contando que ele vai parar e ele não para. Se for uma criança atravessando a rua, se for um animal, você calculou errado, você pisou no freio, o carro continua indo e vai sofrer uma colisão e vai ter um acidente. Tá? O que é? Por que você tem um freio ABS? A ideia do freio ABS é justamente você pisar o pé no freio, ele não bloquear a roda. Por quê? O que ele faz? Ao invés de bloquear a roda, ele dá uma pequena freada para diminuir a velocidade do carro e depois ele bloqueia. Então, o bloqueio da roda não é imediato, não é no momento que você pisou. O bloqueio ele vem momentos depois. Por quê? Porque quando você pisa no freio, ele diminui a velocidade do carro antes de bloquear. Porque ao diminuir a velocidade do carro, você tem garantia que na hora que ele bloqueia a roda, você não vai, pela velocidade que você está, como diminuiu, você não vai ultrapassar o atrito estático máximo e entrar no atrito cinético, em que o atrito é menor e a sua derrapagem vai ser mais longa. Tá? Então, os freios ABS, que são os freios anti-bloqueio, eles servem justamente para evitar acidentes por conta do atrito estático máximo ser rompido, você cair no atrito cinético, que é menor do que o máximo. Tá? Vamos lá, continuando. Então,
o carro aqui do exemplo não tem freios ABS. Tá? Então, se as rodas de um carro ficam travadas durante uma frenagem de emergência, que é o caso que eu exemplifiquei, o carro desliza na pista. Pedaços de borracha arrancados dos pneus e pequenos trechos de asfalto fundido formam as marcas da derrapagem. As marcas da derrapagem que revelam a ocorrência de soldagem a frio. É justamente a borracha grudar ali no asfalto. O recorde de marcas de derrapagem em via pública foi estabelecido em 1960 pelo motorista de um Jaguar na rodovia M1, na Inglaterra. As marcas tinham 290 metros de comprimento. Eita, peço. Supondo μc igual a 0,6, μc, coeficiente de atrito, C, cinético. Supondo um coeficiente de atrito cinético igual a 0,6, e que a aceleração do carro se manteve constante durante a frenagem, qual era a desaceleração do carro quando as rodas travaram? Vejam. Aqui nós estamos considerando um carro que travou as rodas, fez uma derrapagem de 290 metros, então devia estar numa velocidade super de boas, e na hora que ele travou as rodas, o que acontece? Ele não está dando mais força para o carro se mover. Então, só fica o atrito freando ele, o atrito cinético freando ele. Você não tem mais uma força no sentido de manter ele em movimento, para vencer o atrito. Agora, a força é só do atrito no sentido contrário. Se a força está no sentido contrário ao movimento, significa que há uma desaceleração. Fala, Luiz. Quer perguntar alguma coisa? O atrito não, o coeficiente. Isso, porque você venceu o atrito estático e entrou no atrito cinético. Aí mantém o mesmo atrito sempre, só que menor do que aquele que poderia te parar na hora. Entendeu? Isso. Esse daqui é o valor, não é o valor da força de atrito. É só do coeficiente. Nós vamos usar ele para calcular o valor da força. Tá? Então, vamos lá. Mas você não é o cara da parede, não, né? Então, beleza. Mas se quebrar o recorde, Depois a gente faz para não se quebrar também, né? Tem essa também. Cuidado para não sair voando, para aprender a voar. Ó, só um conselho. Para os dois. Não façam isso, mas se fizer, filma para a gente ver depois, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui o exemplo. Aqui, né? O carro com uma velocidade inicial, ele inicia a frenagem, passa os 290 metros, a velocidade final vai ser 0. Velocidade inicial é 0, velocidade final V. Aqui tem um valor conhecido, aqui tem um valor que nós sabemos que é 0, porque ele vai parar no final desses 290 metros. Olha só, pessoal, esse diagrama de forças. Nós temos a força peso, dirigida para baixo. Essa força-peso é o que vai promover o contato das rodas com o chão. Ou seja, é o que vai promover a força de contato, que é a força normal. Nós precisamos da força normal para a força de atrito. E aqui, como o carro está em movimento, só tem um atrito. O atrito em questão é o atrito cinético. Eu não tenho força nesse sentido. Porque na hora que pisou no freio, ele parou de acelerar para impulsionar ele para frente. Eu não tenho força nesse sentido, então significa que eu só tenho o atrito estático, o atrito cinético, freando o veículo. Então, força de atrito cinético é igual a força, a coeficiente de atrito cinético, multiplicado pela força normal. Bom, força, nós vimos pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração.
Então, a força que está indo contra o movimento é a força de atrito cinético. Então, significa que essa força ela é igual a massa vezes a aceleração. No entanto, o carro, nesse diagrama, se move para a direita, o atrito está para a esquerda, o que significa que a força está contrária ao movimento. Se a força está contrária ao movimento, então esse F aqui ele é negativo. Tá? Então, toda vez que tem um movimento junto com a força, mesmo sentido, quer dizer que a força contribui com o movimento, então, para intensificá-lo. Se a força está no sentido contrário, significa que ele está contra o movimento, a tendência de diminuir o movimento. Então, ele vai ser negativo. Então, olha só. Se a força de atrito cinético é a força que vai diminuir a minha velocidade, então ela é a minha força resultante. Não tem mais ninguém aqui para eu somar com ela. Então, ela é a força resultante. E pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aqui, massa vezes aceleração, com essa força é igual a essa. Tá? Portanto, negativo. Oi. Mas, no caso, não tem aceleração. No caso, é a aceleração que eu... Então, mas é a aceleração que eu quero encontrar. Ah, tá. Entendeu? Então, é isso que o exercício está pedindo. Na verdade, como ele vai frear, então ele está pedindo a aceleração negativa, a desaceleração. Tá? Uhum. Então, vamos lá. O exercício aqui, na verdade, ele está pedindo, pessoal, qual é a velocidade inicial dele. Mas eu coloquei a desaceleração, eu adaptei para a desaceleração, porque eu não sei em que ponto da aula de cinemática vocês estão. Então, só para não correr o risco de apresentar uma fórmula que vocês ainda não viram, para não haver confusão, eu só restringi a aceleração. Mas para calcular a velocidade final, nós precisaríamos dessa aceleração. Tá? Aqui vocês usariam a equação de Torricelli para encontrar o valor de velocidade. Mas Torricelli, vamos ver lá com a Michelle. Vamos lá, então, quero descobrir qual é o valor da aceleração. Eu não sei qual é o valor da massa. Eu também não sei qual é o valor da força normal. Mas eu sei que nessa condição, na horizontal, a força normal ela é igual à força peso. Como eu não tenho nenhuma outra força aqui para cima, eu só tenho que a minha força normal ela é a resposta do contato entre as rodas do carro e o asfalto promovido pelo peso do carro. Então, a minha força normal é igual à força peso. Aqui. E nós sabemos que peso é massa vezes aceleração gravitacional. Aqui, vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar. Bom, então, se a minha força normal é igual à força peso, no lugar do Fn eu vou colocar a massa vezes a gravidade. Vamos considerar... aqui vamos considerar 9,8, porque vocês vão ter calculador, então não precisa considerar 10. Passei o sinal para o outro lado, né? Se eu multiplicar ambos os membros por menos 1, aqui fica positivo, aqui fica negativo. Minha força normal é isso daqui, massa vezes gravidade. E se eu quero saber o valor da aceleração, eu pego a massa que está multiplicando e passo dividindo. Na hora que eu passo a massa dividindo, massa do veículo dividido pela massa do veículo. Elas se cancelam. Né? Um valor dividido por ele mesmo é igual a 1. Aí sobrou que a minha aceleração é igual à aceleração gravitacional multiplicado pelo coeficiente de atrito cinético. Então, aqui é negativo, viu, gente? Tem um sinal de menos aqui. Deixa eu até arrumar agora, porque já que eu vou encaminhar para vocês, já vou encaminhar certo. Eu vou encaminhar certo, certo? Vamos lá. Sumiram aqui os bastãozinhos, mas tudo bem. Bom, então é o seguinte, elas se cancelam, as massas, sobra o coeficiente de atrito e aceleração gravitacional.
vai ficar 0,6 vezes 9,8. Né? Menos 0,6 vezes 9,8. Resultado, ele vai ter, e o sinal de menos, ele vai ter uma desaceleração, é isso que o sinal de menos está indicando, de 5,88 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, significa que a cada um segundo a sua velocidade diminui 5,88 metros por segundo. Então, é essa desaceleração que ele vai ter até parar. Por essa desaceleração, ele vai fazer uma derrapagem de quase 3 quarteirões. Tá? Fazer com Fusca tranquilo também. Fala. Professor, quando for aceleração, aí tem que usar metros por segundo ao quadrado, né? Aceleração e desaceleração, metros por segundo ao quadrado. Exatamente. E quando for para, tipo assim, para dimensionar uma distância, aí é só metros por segundo. Ó, se vai dimensionar, se é dimensão de distância, aí é só metros. Metros por segundo é velocidade. Tá, entendi. Entendeu? Então, vamos embora. Exatamente. Exatamente. Isso que é interessante. Porque como nós sabemos... muita coisa. Ó, inclusive, quando o pessoal vai fazer... Por exemplo, vamos supor que um determinado aluno da faculdade resolveu fazer um experimento e aí ele resolveu fazer uma colisão de um carro com a parede. Vamos supor que esse aluno de um certo curso, de uma certa faculdade, resolveu se arrepender no meio do caminho. Falou, olha, eu acho que vai dar ruim. Aí resolveu frear. Né? Nessa frenagem, vamos supor que deu tudo certo, mas nessa frenagem, ele resolveu, assim, deu tudo certo para a colisão, né? E aí ele freou e não teve jeito. Ele freou, fez aquela linha de derrapagem, ele bateu o veículo. Aí vem o pessoal da perícia e vai tentar descobrir qual foi a velocidade que esse certo aluno, de uma certa faculdade, resolveu realizar. É por meio deste cálculo que ele descobre qual era a velocidade inicial, né? Ele vai usar a aceleração, descobre qual é a velocidade inicial antes da colisão. Tá? Porque, tirando o exemplo aí desse certo aluno, né? Em acidentes de carro, quando você tem um motorista contesta a versão do outro, para dizer que ele está certo, né, e etc. Por exemplo, vamos supor que você está cruzando uma rua, o par é para você. Aí você olha, você vê um carro vindo, só que esse carro está a 3 quarteirões de você. Na hora que você está no meio da rua, esse carro colide contigo. Aí o cara do carro vai falar, poxa, você está errado porque você avançou o páreo. E aí você pega, né, você fala, você conhecendo muito bem, né, do Código Brasileiro de Trânsito, sabendo qual é a velocidade da via, você fala, ó, discordo de você e eu quero a perícia aqui. E a perícia vai fazer o quê? Vai, através da derrapagem, da distância da derrapagem, vai saber qual que era o valor da velocidade do veículo quando iniciou a derrapagem. Se o valor da velocidade do veículo for maior do que a velocidade máxima da via, então o cara, mesmo a preferencial sendo a dele, ele está errado. Por quê? Porque existe um limite de velocidade justamente para dar tempo para as pessoas passarem. Ô professor, nesse caso aí, tem como eu saber como que velocidade que o carro estava? Sim. Porque assim, você encontrou a aceleração, você sabe, porque assim, o que os peritos fazem? Eles já sabem qual é o coeficiente de atrito entre o asfalto e o pneu. Eles vão lá com a trena e medem a distância da derrapagem. Explicar por que FC virou F? Só um minutinho, Alexandre. E ele tem a distância da derrapagem. Ele tem a distância da derrapagem, ele sabe qual é o coeficiente de atrito, ele faz aquele cálculo e acha a aceleração, a desaceleração. Se ele achou a desaceleração, só jogar numa equação da cinemática e ele acha a velocidade inicial.
Isso daí pode ser... E esse resultado da perícia vale como prova em julgamento. O colega perguntou aí, pode explicar de novo como FC virou F? Como assim, Alexandre? Tá. Por que a força de atrito virou a força de atrito virou F, né? Tá. Isso. Porque isso daqui virou esse. Ó, veja só. Lembra a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração? Sim. O que quer dizer força resultante? A força resultante, ela não é a soma de todas as forças? Isso. Quando você faz a soma de todas as forças, se o resultado for diferente de zero, significa que esse resultado é a força resultante. Aí eu pergunto para vocês, para você e para todo mundo, quantas forças nós temos aqui na horizontal relacionada com o movimento do carro? Só a força de atrito mesmo. Então, eu não tenho ninguém para somar com ele, ou subtrair. Se eu não tenho ninguém para somar com ele, então a força de atrito é a força resultante. Se eu tivesse uma outra força aqui, eu ia fazer a soma das forças. Não é só ela que está aqui, só ela é a força resultante. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Show. Vamos lá. Pessoal, tá acabando a aula. Falta 10 minutos, então vai ser o suficiente para a gente ver aqui o plano inclinado. Tá? Na sequência do plano inclinado, a gente tem alguns exercícios para trabalhar na próxima aula, na segunda-feira que vem. Vamos lá. O que é um plano inclinado? O plano inclinado é uma rampa. Tá? A gente exemplifica, né, utilizando uma caixa numa rampa. Tá? Vamos ver aqui. Para entender o plano inclinado, nós precisamos fazer um diagrama de forças. Ou seja... Professor, tem como voltar naquele slide lá ainda? Eu Pois fiquei não. meio sem entender. Vamos aí para isso. Cara, tipo, na hora que começa a entrar essas trocações de sinal aí, fica uma porra, eu não consigo entender merda nenhuma. Porra, pois. Vamos lá. Porra. Olha. É verdade, segunda-feira que vem não tem aula. 7 de setembro. Rapaz, caramba, será que e eu marquei... Sabe qual é o pior? É que na aula que eu estava antes do intervalo, mas não era aqui da Unip, era de outra faculdade. Eu marquei atividade com os alunos. Aí é bom, hein, professor? Segunda-feira que vem. Todo mundo entrando no bagulho. Puxa, eu tenho que mandar... Segunda-feira, atividade aí com o senhor. Olha só, rapaz. Os alunos vão ficar putos, hein, professor? A galera deve estar... Não, não se preocupe que amanhã eles descobrem. Vocês falaram isso para mim agora, mas eu ia acabar descobrindo cedo à tarde também. Eles vão cair na pista que segunda-feira é feriado. Né? É o famoso fingir demência, né? Fazer de egípcia, né? É isso aí. Vamos lá, ó. É o seguinte, o colega perguntou aí sobre a questão do sinal, né? Então, vamos lá. É o seguinte, quem que foi que perguntou? Qual que é o nome do colega? O Juliano? Você? Juliano, é assim. Nós estamos vendo aqui que o carro, ele se move em um sentido, correto? Certo. E a força de atrito é no sentido oposto. Então, tudo aquilo que está contra o sentido do movimento vai gerar uma desaceleração. Então, nós vamos considerar como sendo negativo. Então, por exemplo, se eu tivesse uma força nesse sentido aqui, no sentido positivo de x, tivesse uma força aqui, ia ser essa força menos essa daqui. Por quê? Porque essa força no sentido positivo de x está a favor do movimento. Essa força está no sentido contrário ao movimento. A tendência dela é sempre desgastar o movimento, diminuir o movimento por contra. Tá? Por isso que eu tenho que levar em consideração nos meus cálculos que ele vai ser negativo. Então, eu coloquei o sinal de menos aqui, porque assim, a gente analisa ele sempre assim. Mas na hora que ele vai ser inserido nas equações, tá? Eu vou fazer saldo de força, ou encontrar aceleração, tem que levar em consideração o sinal de menos, porque
vai gerar uma aceleração que vai contra o movimento, que vai diminuir a velocidade, neste caso. Tá? Eu coloquei o sinal de menos aqui. Mas tanto faz o sinal de menos ser desse lado ou desse. Aí você perguntaria, mas professor, por que eu não vou colocar o sinal de menos, por que eu não coloco o sinal de menos nos dois lados? Porque se eu colocar o sinal de menos dos dois lados, na hora de eu fazer o balanço dos sinais, é o mesmo que eu colocar positivo para os dois. Tá? Então, o atrito, neste caso, ele não é simplesmente uma força que vai diminuir o movimento, não é simplesmente uma força que vai contra o movimento, mas o atrito é uma força que vai diminuir a velocidade até ele parar. Por isso que ele tem que ser negativo aqui. Daí no caso também o F da somatória de forças aí, que é o F igual ao massa vezes aceleração, ele só assumiu porque, tipo, não precisa colocar ele ali. Exato. Coloca o que ele vale. E o que ele vale? Massa vezes aceleração. Uhum. Pois não. Não, tranquilo. Não tem problema. Ok, Juliano, entendeu agora? Uhum. Então, eu coloco aqui menos, mas vou multiplicar. Se eu multiplicar aqui por menos 1, eu tenho que multiplicar por menos 1 do outro lado também, e fica negativo do outro lado. Então, é isso daí. Tá? Outra coisa também, ó, a gente tem que analisar aqui no gráfico. Aqui foi colocado um eixo bidimensional. Se foi colocado um eixo bidimensional, então significa que para cá é x positivo, para cá é x negativo. Para cá é y positivo, para cá é y negativo. Então, se eu estou estabelecendo que existe uma direção positiva, logo, quem está na direção no sentido contrário, né, se eu estabeleço um sentido positivo, quem está no sentido contrário só pode ser negativo. Tá? Bom, pessoal, falta 3 minutos agora para acabar a aula. Tá? Não vai dar tempo de a gente falar sobre plano inclinado. Vai ficar para a semana que vem, que vai pular para outra semana. Semana que vem. Exatamente, faltou um vem aí no meio. A semana que vem, a gente dá continuidade. Isso aí é a mesma coisa de calcular a velocidade escalar média, só que muda esse negócio de atrito aí. Não. Aí a velocidade escalar média já seria uma outra coisa. Porque, assim, quando a gente fala de forças, nós estamos falando aquilo que influencia a criação ou a alteração de movimento, a causa do movimento. Você está falando de velocidade escalar média, você está falando de um parâmetro para descrever o movimento, não falar aquilo que causa ou descausa um movimento, digamos assim. Tá? Dá para misturar esses cálculos aqui, depende do que você quer buscar. Tá? Mas aí, no caso, não seria a mesma coisa, não tá relacionado. Estaria relacionado se, por exemplo, eu falasse para você que para ele completar esses 290 metros, ele levou, sei lá, 5 segundos. Ele levou 5 segundos para percorrer esses 290 metros, você consegue encontrar a aceleração escalar, a velocidade escalar média dele. Mas é uma velocidade escalar média de diminuição. O quanto variou para menos. Porque o resultado dessa velocidade, neste caso, vai dizer o quanto de velocidade diminuiu em 290 metros. Tá? Pessoal, então, hoje é só. Eu vou... a gente vai ficar 2 semanas aí sem aula, né? Porque na semana não, na verdade é uma semana, mas 2 semanas sem trabalho. Isso, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês o e-mail da turma. Beleza? Daí, tá. Daí, no caso, esse é isso? O Gustavo Pavão. Não, foi não, mano. Ô, louco, que mentira. Ó, a defesa do Gustavo... Agora, professor, eu vou passar com o carro por cima dele, não vai ser nem no muro. Ó, para defesa do Gustavo, ele só deu um spoiler daquilo que eu já ia falar, tá bom? Tem que passar mesmo, professor.
cara quer me matar. Passa mais trabalho. Isso, que deselegância, cara. Eu vou passar minha mão na cara dele. Vocês estão Eu vou falar começando a que eu ficar vou passar, vocês violentos. não vão Vocês gostar. estão começando a ficar violentos. O cara quer Ó, saber. vamos ficar. Então, ó, só equilíbrio de Vou força. fazer atrito com ele na parede, hein, professor? Professor, olha o Ô, Nhonho aí, professor. tá cometendo Olha, bullying falar que comigo. vai fazer atrito com ele na parede pode É soar estranho. outra coisa, viu? Mano. Só É bicho, só pra Ai, pai. ficar claro, tá bom? E é Mano, ruim. tu é? É gay. Ficou meio Ele estranho, né? é. Mas, ó, todo respeito. O negócio mesmo é atritar. Mas aí, cada um na sua. Quem ignora buraco é prefeitura, mete o louco. Nossa senhora. Bom, pessoal. Então, ó, vamos acabar Professor, por o aqui. Nhonho tá muito pra frente hoje. É. Bom sonho, É. professor. O pessoal tá muito. Mas, ó, Esses meninos tá respondendo a cometendo bullying pergunta aqui do Jairo, vai valer ponto. Eu vou mandar a lista de exercício, depois eu vou escolher alguns exercícios para vocês darem como feedback, que é dos exercícios que nós vamos utilizar para avaliação, beleza? Tá. Ô, professor. Então, eu vou Deno, mandar uma esse- série de exercícios e eu falo quais são que vocês vão ter que me entregar depois. Alô, professor, boa noite. Beleza? Alô, Então, boa noite, professor, é pessoal. nóis. É nóis. Uma ótima semana para todos aí, pessoal. Boas